Meus cumprimentos a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para conversar sobre um tema que eu considero bastante importante e que intitulei Hino ao Amor. E inicialmente pedimos a Jesus que nos ampare, inspire e ilumine para bem desenvolvermos esse assunto que, no meu entendimento, é muito importante. E o que me motivou a tratar desse tema foi o que eu venho observando, a facilidade com que as pessoas estão falando eu te amo. Nada contra. Eu até acho que é importante, principalmente quando tem tantas pessoas que não conseguem dizer para o outro o quanto ela os ama. Ocorre que, ao mesmo tempo, essa declaração de amor, ela está sendo tão banalizada, porque o que a gente vê, assim, as pessoas um dia amam, no outro dia odeiam. Ou no outro dia elas não são capazes de tolerar, de suportar as dificuldades que a vida de relação exige da gente, né? Então, em função disso, nós então resolvemos tratar desse assunto. Vamos iniciar, né, falando de amor, falando sobre essa palavra, que em português nós falamos eu te amo e isso significa qualquer coisa, eu amo qualquer nível de amor. Mas vamos resgatar um pouquinho esse tema, falando sobre primeiro o que o dicionário fala a respeito da palavra amor, como é que ele é definido. Então tem alguns significados, selecionamos alguns. É o sentimento que nos induz a aproximar, a proteger a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Outro significado é uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. E ainda um terceiro sentido, que é atração baseada no desejo sexual. Os gregos reconhecem 7 tipos de amor. Entre eles, selecionamos aqui 5, estão eros, ludus, pragma, filia, storge e ágape. Então nós vamos definir, né, cada um deles. Ludus, para os gregos, quer dizer brincadeira, diversão. Ele dá origem, no nosso português, à palavra lúdico. Então, ludus é definido como um tipo de amor divertido, descompromissado, com relacionamentos casuais, e por isso não podem durar, né? Daí a palavra lúdico significa justamente isso, uma brincadeira, uma coisa leve, uma coisa sem muito compromisso, né? Esse tipo de amor pode envolver atividades como, por exemplo, dança, festas, flertes, e o seu foco é o prazer. Acabou o prazer, acabou o ludus, acabou esse tipo de amor. O outro tipo de amor que os gregos nomeiam é o eros. É o amor caracterizado pela paixão, romance, desejo, é o amor baseado na atração sexual. Na mitologia, Eros era o deus do amor e do erotismo, daí a palavra erótico, erotismo, né? O Eros seria filho de Afrodite, a deusa grega. Na mitologia romana é a Vênus. Eros é o nome grego para o Cupido, aquele anjozinho, né, fofinho, que atira sua flecha e atinge o coração, provocando um tipo de atração que consome a pessoa e que desafia qualquer lógica. Né? Daí a gente vê as pessoas apaixonadas e a gente fala, mas meu Deus do céu, como é que pode, né? Essa pessoa tem tantas questões, né? Como é que pode o outro até se ligar a uma pessoa que de antemão a gente percebe que a razão não justifica aquela união. Então esse amor é considerado o mais perigoso,
justamente porque o coração vai acima da razão. Porém, é o que nós mais perseguimos, né? As pessoas, né, de um modo geral, é o amor que as pessoas mais perseguem. Ou melhor, querem, né? Desejam. Depois vem o filia. Filia quer dizer amizade. Então, o amor filia é um amor virtuoso, desapaixonado. É também o amor à sabedoria, ao conhecimento. Daí a palavra filosofia, né? O filo vem de filia. Ele descreve um sentimento compartilhado com irmãos e amigos próximos. A filia é um amor entre iguais. Ele é sincero, ele é platônico, mutuamente benéfico e que ultrapassa o amor erótico, o amor lúdico. Então ele é um amor mais profundo, mais verdadeiro, né? Ele é uma das conexões mais poderosas entre as pessoas. O amor filia, ele representa relações autênticas, íntimas e seguras. Íntimas, porém não eróticas. Aí nós temos o amor do tipo pragma. Pragma quer dizer realidade. É o prático, né? Em grego é uma forma pragmática de amor. Nesse caso, muitas vezes o romance e a atração são separados em favor de metas compartilhadas, das conveniências. E ainda, esse tipo de amor pode ser visto em casais que se formam a partir de compatibilidade, de interesses mútuos. Caracteriza-se por aqueles casamentos, muitas vezes, que não são motivados pelo amor, nem pela atração física, mas o amor arranjado ou por aliança política. Muitos relacionamentos começam com eros ou ludos e mais tarde evoluem para um amor do tipo pragma. Como já dissemos, um amor pragmático. Depois nós temos o amor do tipo storge. Esse é o amor entre pais e filhos. Ele pressupõe uma hierarquia, né? Então, o pai que recebe esse filho e tem como compromisso conduzi-lo, apresentar esse filho ao mundo, né? Então, há uma hierarquia. Essa hierarquia tanto pode ser do ponto de vista material, como pode ser do ponto de vista espiritual. Então, é aquele amor onde o mais jovem acolhe o mais velho, né? De qualquer maneira, há aí uma hierarquia no caso espiritual. É um amor incondicional, um amor que inspira os pais a perdoarem os seus filhos e a serem capazes de todo tipo de sacrifício para protegê-los sem pedir nada em troca. É um amor que dura, né? Aí, por fim, nós trazemos aqui o amor do tipo ágape. O ágape é o amor universal e incondicional por todos os seres. É isento de conotação sexual. É o amor que inspira, que nos inspira, né? Um dia nós chegaremos lá, se Deus quiser, a fazer o bem pelo bem, a agir com compaixão e altruísmo. Então é aquele amor totalmente 100% desinteressado. É o amor que visa o bem do outro, não o nosso bem. Nós não queremos nada em troca. Ele tem uma forte conexão com a natureza, com a humanidade como um todo, quer dizer, ele supera os laços de consanguinidade e com o universo. É por isso que a gente também fala que o ágape é o amor do tipo cósmico, o amor cósmico, universal, né? Que é, na doutrina espírita, o amor que Deus tem por todos nós, por todas as suas criaturas. É o amor que Jesus, nosso modelo e guia, nos ensinou. O ágape, né, portanto, nós vemos que é um amor que a gente ainda não alcançou, né? É um amor que nós estamos ainda em processo de aprendizagem, aprender a amar desse jeito. Bom, aí nós vamos lá ver o que Paulo, né, na epístola aos Coríntios, ele vai falar sobre o amor. Então,
nessa carta, ele fala assim, é muito conhecida inclusive, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então a gente vê, né, que o amor supera tudo isso, ele supera o conhecimento, supera a sabedoria, né? Por que como metal? Porque é frio, né? Então, eu poderia falar todas as línguas, né? Mas se fosse frio, se não tivesse aquele sentimento de aconchego, de acolhimento, não seria amor. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que pudesse transportar os montes, as montanhas, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, quer dizer, um amor capaz de sacrifício, mas se eu não tivesse amor, quer dizer, ele diz ainda que isso não seria ainda, não representaria o amor de fato, né? Então ele não está falando de qualquer amor. Nada disso me aproveitaria. E aí ele vai dizer o que é o amor. Então ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno. Então ele é capaz de qualquer coisa para o bem do outro. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Quer dizer, ele não é do tipo lúdico, né? Que é passageiro, que é leve, que é brincalhão. Não se ensoberbece, não é orgulhoso. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga, ou seja, não busca só o prazer, né? Então ele não folga com a injustiça. Quer dizer, onde a pessoa enxerga uma injustiça, aquilo a motiva a sanar aquela injustiça. Mas folga com a verdade. Busca a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o amor que a gente pode associar com o amor do tipo ágape. Bom, mas o que a nossa doutrina espírita vai falar sobre o amor? Ela diz assim, isso está lá no Consolador, só uma partezinha da questão 322, do livro O Consolador. O amor é a lei própria da vida e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, veja, o amor é lei de Deus. Ele é fonte da mais pura energia. E além de transformar, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que o amor é transformador. Transforma as pessoas, né? Porque ele contagia. Ele está presente em cada um de nós. Isso aqui já não está mais no Consolador, tá? Eu me esqueci de ver qual foi a fonte de onde eu tirei, então vou ficar devendo. Mas eu acho que mantive essa definição porque ela é tão linda, porque ele diz assim que ele está dentro de cada um de nós, quer dizer, nenhum de nós é isento de alguma chama do amor, embora esse amor às vezes está bem incipiente em nós, né? Então a gente vê aqui que o amor ele é graduado, né? Então ele vai desde aquele amor lúdico, né, até o amor ágape, mas ele está presente. E aí ainda diz assim, uma outra definição, o amor é o sentimento que impele as pessoas para o que lhes afigura belo, digno e grandioso. Então, né, vemos aqui que se não há uma estética no amor, né, uma estética espiritual, não é esse amor que nós nos propomos a falar aqui, né? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Jesus falou o tempo todo de amor, se a gente for parar para pensar, né?
todo o tempo, no fundo, o que ele está falando é sobre o amor. Inclusive, ele fala, né, ele reitera o primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos, diz o Evangelho, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então aqui é interessante porque o amor, ele começa como instinto, né? Mas à medida que o espírito vai evoluindo, esse amor vai se tornando cada vez mais purificado, mais sublimizado, até chegar a essa condição do amor ágape. No seu ponto de partida, continua lá o Evangelho, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, né, porque à medida que o homem vai se intelectualizando, ele vai adquirindo uma série de vícios que faz parte da evolução. Infelizmente, né, é isso que acontece conosco. Nós vamos nos deixando envolver pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E isso é o que ele chama de corrupção. E, nesse momento, ele só tem sensações, quer dizer, não é o amor verdadeiro. Agora, mais instruído e purificado, quer dizer, na medida em que ele se desenvolve tanto intelectualmente como moralmente, adquirindo todas as virtudes, as qualidades do espírito, as qualidades espirituais, morais, ele vai ter sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, quer dizer, é a nata, é o suprassumo do sentimento, é o amor. Então, aí a gente fica pensando, né, mas a gente vive num mundo onde a gente presencia tantos comportamentos que nos parece distante desse amor, desse ágape que estamos tratando aqui. E aí pensamos, né, ainda não conseguimos amar com A maiúsculo, né? Não conseguimos. No entanto, a par de tanta violência, de tanto desamor que ainda existe na Terra, né? A gente vê tantas guerras ainda acontecendo, tantas atrocidades, tantos comportamentos que ferem os nossos sentidos, que a gente às vezes até é tentado a desacreditar no potencial do homem. E aqui quando a gente fala homem, falamos do ser humano, aí a gente tem que dar uma chacoalhada na gente e pensar, epa, né? Se nós acreditamos em Deus, nosso Pai, que nos criou para nos aperfeiçoarmos, porque acredita em nós, né? Então nós não podemos alimentar esse tipo de pensamento. Então vamos ver pequenas manifestações de amor no nosso dia a dia. Então aqui trazemos alguns casos lindos que nos dão fé e esperança na humanidade. Então, vamos citar aqui alguns exemplos, alguns deles são muito banais, mas que demonstram amor, mas que a gente precisa ter olhos de ver. Então, isso é um caso verídico. Eu me lembro que minha mãe, ela contava a história de uma senhora cancerosa, morava numa favela, num barraco, chão batido, uma pobreza enorme. E ela tinha uma filha excepcional, essa filha já estava com 40 anos, dependia dela para tudo. E essa mãe já estava em estado terminal e falou com o vizinho dela, do desespero dela de morrer e deixar aquela filha ao relento, ao abandono. Então, esse senhor era um motorista de táxi e ele conversou com essa senhora, explicou a situação. E essa senhora, então, foi visitar, que por um acaso é minha mãe, de quem eu me orgulho muito. Ela foi visitar essa senhora, viu a situação e a senhora já estava, assim, realmente nas últimas e pediu a ela que não desamparasse essa filha. E então ela se comprometeu, internou essa menina nessa, porque era uma criança de 40 anos, numa instituição onde ela foi amparada pelo resto da vida. E essa senhora, então, pôde partir com a sua consciência tranquila, de que a filha, o grande amor da vida dela, estava sendo amparado. Então, a gente aí vê o amor, né? O amor estorge, né? E o amor
filia, né, ao mesmo tempo ali, né? Bom, um outro caso, também verídico, é de uma família que adotou um menino engraxate. Esse menino engraxava, né, os sapatos na rua, e ele estudava, e com o dinheirinho lá do trabalho dele, ele comprava os livros para a escola, e na escola ele conheceu um garoto. E esse garoto convidava para almoçar na casa dele, o menino ia e passou a almoçar regularmente, até que o coleguinha falou, por que você nunca me convida para almoçar na sua casa? E aí o garoto, muito constrangido, o engraxate, falou assim, olha, é porque eu moro na rua, eu não tenho casa. Então o menino convidou o garoto, o pequeno lá, o rapazinho, o engraxate, que passou a almoçar regularmente na casa do menino e foi adotado pela sua família. Ele foi adotado e passou, né, a ser filho, né, dessa família, né? Saiu daquela situação de tanta penúria. Olha o amor novamente, né? O amor filia agindo novamente aí, né? Que beleza, né? Uma família, porque ajudar, né, é lindo, mas abraçar, tratar como filho uma pessoa é um espetáculo, né? Bom, e esse menino, inclusive, ele acabou se casando com uma senhora separada do marido, com 4 filhas, e adotou as filhas como dele, né? Olha só, né? Que exemplo de vida também. Nunca se envolveu com drogas, que é o outro exemplo de vida, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa que está aí na rua vai ser vítima total de um determinismo social. E nem sempre. Nós temos casos e casos de pessoas que superam essa condição e dão verdadeiros exemplos para nós de força, de coragem, né, de persistência, né? Olha esse menino, né? Estudava, ganhava o dinheirinho para comprar livros. Que coisa linda. Bom, aí temos outros casos mais corriqueiros de pais que raspam a cabeça em solidariedade aos seus entes queridos que estão fazendo quimioterapia. É o amor. Campanhas e mais campanhas que temos presenciado hoje, principalmente nessa fase dessa pandemia, né, do coronavírus, de fraldas, alimentos e roupas, e pessoas que se juntam para fazer sopas para doar para moradores de rua. Lembramos aqui da história no livro Ave Cristo, do Quinto Varro, né, um pai que se propõe a reencarnar sem necessidade de voltar à Terra para atender a um filho que estava perdido, né? Até recomendo a leitura do Ave Cristo. É um amor assim que supera todas as dificuldades. Já contamos num vídeo anterior do caso do senhor no litoral, no balneário que eu frequento de vez em quando, onde ele faz placas de madeira e coloca à beira-mar, com dizeres que promovem a pessoa. Então a gente vai andando à beira-mar e vai lendo aquelas placas que dizem assim, que trazem ensinamentos, né, que fazem com que a gente reflita, né, e pense, modifique o nosso padrão mental, que às vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas, né? Aí a gente ouve frases do tipo, devagar você vai longe, né? Então, a gente não desistir, etc. Lembramos também um caso verídico de um amigo, que ele é motorista de Uber, e ele fala que quantas e quantas vezes ele recebe pessoas no seu táxi, e ele percebe que as pessoas estão angustiadas, e ele vai conversando, e de repente ele vai passando mensagens positivas, e ele fala, olha, muitas delas saem do meu táxi com um sorriso nos lábios. É uma manifestação de amor que todos nós podemos fornecer. E nós queremos assim contar uma história que ela é bem conhecida, do menino canadense chamado Ryan, né? Ele nasceu no Canadá em 1991, esse menino. E desde 6 anos de idade, aos 6 anos de idade, melhor dizendo,
ele ouviu na escola a sua professora lhe falando sobre como viviam as crianças na África, né? Como não tinham água, passavam sede, né? Toda aquela dificuldade de um lugar árido. Então, o Ryan perguntou à professora quanto custaria levar água para a criança. 6 aninhos. E a professora lembrou que havia uma organização chamada WaterCan que poderia fazer poços custando cerca de $70. O Ryan, né, ficou entusiasmado com aquilo, chegou em casa, foi direto conversar com a sua mãe, e ele lhe disse: mamãe, eu preciso de $70 para comprar um poço para as crianças africanas. A sua mãe lhe disse que ele deveria conseguir o dinheiro pelo seu esforço. Olha um grande exemplo aqui, né? Ensinar a criança que ela pode fazer caridade e ser meritório, mas com o próprio esforço. E deu-lhe, mas aí ela ajudou, né? Ela falou: bom, eu vou te dar tarefas de casa e com essas tarefas eu vou te pagar e você vai juntar o seu dinheirinho. Então ele ganhava alguns dólares por semana e finalmente ele reuniu os tais $70 e foi até essa instituição. E eles o atenderam e disseram-lhe: bom, mas meu filho, olha, o custo real da perfuração de um poço é de $2.000. A professora havia se enganado. Então, a mãe dele, a Susan, deixou claro que ela não poderia lhe dar todo esse dinheiro. Mas o Ryan não se rendeu e prometeu àquela instituição que ele voltaria com os $2.000. Então ele passou a realizar tarefas na vizinhança e finalmente acumulou o dinheiro, e o que contagiou seus irmãos, vizinhos e amigos que puseram-se a ajudar, até reunir o dinheiro necessário. E em janeiro de 1999 foi perfurado um poço numa vila ao norte de Uganda. Então, diz a história ainda que esse menino continua, né, hoje ele já é um adulto, um jovem adulto, e ele continua ajudando essa comunidade, e lá ele fez um grande amigo. Então, isso é amor. Isso é amor, né? Veja toda a energia que esse menino se despendeu, né? Mas que para ele não foi um esforço, é o amor, né? Para ajudar o próximo. É um amor que supera os laços de consanguinidade. Ali ele viu em cada criatura um irmão. Mas nós não precisamos fazer o que o Ryan fez. É só a gente olhar em volta de nós. Às vezes, pequenos atos que nós podemos fazer para aliviar a dor do outro, a dor física e a dor moral, né, o sofrimento. Às vezes é uma palavra que a gente pode falar, né, e que faz toda a modificação na vida de uma pessoa. E aqui vamos encerrando, né, vamos chegando ao fim da nossa fala, lembrando que tem um filme muito lindo que se chama A Vida é Bela. E nesse filme conta a história de um pai que ele vai para um campo de concentração com o filho, e nós sabemos que nos campos de concentração o sofrimento era extremo, inimaginável, né? Mas esse pai queria proteger o filho. É o amor estorge, né? E o que ele fazia? Ele atenuava a realidade dura, sofrida, cruel daquele campo de concentração, contando histórias para o filho. Vale a pena ver, né? E o filhinho novinho, né, ao invés dele ficar apavorado, com medo daquilo tudo, ele era envolvido por aquelas histórias do pai, né? E aí nós temos um livro que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é outro livro, que o Viktor Frankl é um psicanalista, e ele também viveu a experiência do campo de concentração, e ele conta então várias histórias, né, dramáticas, que também é difícil até da gente imaginar
como que o ser humano é capaz de tanta crueldade e como ao mesmo tempo ele é capaz de, nos momentos mais árduos e difíceis, encontrar força, fé. E uma das coisas que ajudava aquelas pessoas era o desejo de reencontrar os seres amados. Então, movidos pelo amor, eles suportavam aquelas situações mais cruéis, limites da vida, né? E o Viktor Frankl, inclusive, foi uma dessas pessoas que passou por toda aquela situação terrível e sobreviveu tirando daquela situação sentido. Por isso que o livro se chama Em Busca de Sentido. Um sentido, um propósito para a sua vida. E ele criou, inclusive, uma teoria, né, que é a logoterapia, que ajuda as pessoas, né, até hoje. Né? É muito, muito lindo o trabalho dele, já desencarnou. Então, nós vemos assim que mesmo o homem, ao mesmo tempo que ele é capaz das coisas mais bárbaras, mas ele também é capaz das coisas mais grandiosas. E é nessa grandiosidade, é essa grandiosidade que nós precisamos olhar mais, para que naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, onde a nossa esperança meio que balança, a gente parar e pensar, não, né, tem jeito, não vou desanimar, vou olhar para frente. E lembrando de um ditado, né, do Shakespeare, que fala, quando o mar está agitado, quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Né? Então, qual é o mérito de nós navegarmos bem, né, o barco da nossa vida, quando está tudo tranquilo? Não, o grande desafio nosso é viver, superar as nossas dificuldades nas tempestades da vida. E as tempestades da vida são aquelas oportunidades que Deus nos dá para provarmos o que nós já aprendemos, para provarmos que somos capazes de enfrentar essas dificuldades com galhardia, com coragem, né, sem desânimo, sem desespero. Mas quando vier essa situação de desesperança, respirar fundo, tomar um copo d'água, dormir, né, relaxar, ler uma página edificante, fazer uma prece, porque certamente a bondade divina nos ampara e nos mostra que um novo dia vai chegar, né? E eu, quando estava pensando nessa fala, né, olha só como são as coisas, né? Eu estava lá na minha cozinha e peguei o pano de prato e fui secar a louça. E no pano de prato tinha uma frase: não importa a pergunta, a resposta é o amor. Não importa o problema, a resposta é o amor. Sempre, né? Aí eu fui pesquisar de quem que essa frase é tão linda, tão inspirada. Infelizmente, autor desconhecido, né? Mas é uma mensagem que fica para nós. Então, naqueles momentos em que nós estamos mais desanimados ou até achando que a violência, né, a brutalidade pode resolver os problemas, é uma pergunta. E aí vem a resposta. E aí vem Jesus dizendo para nós, né, falando para nós sobre o amor. Não importa a pergunta, a resposta é o amor. Agradecemos a presença de todos, né, que assistiram ou que estão assistindo essa nossa fala, e desejamos que todos possam refletir sobre o amor, né, e pensando que tipo de amor nós amamos. Que Jesus permaneça aos nossos lados. Que assim seja.